Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Nesta noite maravilhosa, neste Shabat, neste momento onde já sentimos a Tua presença, neste lugar onde tudo Te louva, as pessoas, os objetos, os quadros, a história, há um doce perfume neste ambiente, que fala da Tua presença, que fala da Tua glória. Podemos ver os Teus escritos nesta obra, Pai, na vida deste casal, onde o próprio semblante passa-nos espiritualidade, passa-nos santidade, nos deixa muito à vontade. Pai, nós Te louvamos por este grupo, por este povo sedento, faminto pela Tua palavra. Por isso nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo maravilhoso venha trabalhar nos nossos corações. Nós queremos apresentar nossos corações como terrenos alqueivados, como terrenos lavrados, com as leiras abertas, para que a semente da Tua palavra possa ser lançada e as águas do Teu Espírito banhar, para que em cada um de nós possa realmente produzir obra, frutos a 30, a 60 e a 100. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós cancelamos toda tentativa de ingerência maligna, toda tentativa de obstrução satânica, desfazemos agora em nome de Jesus toda a obra do inferno e declaramos este lugar mais uma vez santo, santificado, e que a Tua glória Shekinah, ela venha repousar sobre cada um de nós, e que no abrir e fechar da nossa boca, Pai, nós sejamos somente instrumentos, o canal do Senhor, para que palavras de vida, para que palavras de poder possam ir tocando em cada coração. E sabemos que Tu, Espírito Santo, Tu mesmo que começastes a boa obra em nós, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, porque Tu mesmo é quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a Tua boa vontade. Tu vais atingir cada um no nível de fé, no nível de entendimento, para que possa receber na revelação a palavra que Tu tens. Fala cada um de nós, para que nós possamos ser edificados, preparados, lançados profeticamente nesses dias finais da história da igreja. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, declaramos que somente o Senhor é realmente digno de honra e de glória, e que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Teu Filho, é a única pessoa verdadeiramente importante neste ambiente, aquele a quem nós tributamos honra, glória e louvores para sempre. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor, glória ao nome do nosso Deus, aleluia, aleluia. Segundo Samuel capítulo 7, segundo livro de Samuel capítulo 7, do verso 22 em diante. Segundo Samuel 7, de 22 em diante. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como Teu povo, como Israel, gente única na terra? Diga: Israel é gente única. Israel é povo de Deus. Não há, porque não há semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como Teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Tu, ó Deus, foste resgatar para ser Teu povo, e para fazer a Ti mesmo um nome, e fazer Teu povo povo, essas grandes e tremendas coisas para a Tua terra, diante do Teu povo que Tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste Teu povo Israel por Teu povo para sempre. Estabeleceste Teu povo Israel por Teu povo para sempre, e Tu, ó Senhor, Te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de Teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, e faze como falaste. Seja
para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste o teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Queridos, a história da humanidade, ela é marcada no seu início por algo glorioso: Deus conosco. Quando nós falamos sobre restauração, e temos escutado muitas mensagens, temos pregado mensagem de Atos 3:21, que fala que os céus retêm Jesus até que venham os tempos de refrigério e aconteça a restauração de todas as coisas. Muitas vezes nós ouvimos alguém falar que temos que voltar à igreja do primeiro século. Na realidade, a igreja do primeiro século era a igreja no padrão de Deus, era uma igreja nova, mas ela vivia a plenitude por causa da sua base, por causa das alianças, e porque ela tinha recebido ali, de Jesus e dos apóstolos, toda a revelação para se desenvolver até o tempo. Mas na realidade, restauração tem a ver com o jardim do Éden. Nós falamos muito sobre a volta de Jesus, nós falamos muito sobre o céu, queremos ir para o céu, sonhamos com o céu, há uma casa lá no céu, e verdadeiramente sabemos e cremos nisso, mas dentro da economia divina, dentro do projeto divino, há um lugar de Deus para nós, há um lugar que realmente vai morar Emmanuel, Deus conosco, uma família só, os remidos, e isso antecede o primeiro século, isso antecede a queda dos nossos pais, isso vem para o momento em que não existia diferença entre o espiritual e o natural, era uma coisa só, céu era terra, terra era céu. A Bíblia diz que Deus fez o Éden, Deus fez o jardim para os nossos pais, e Ele deu a autoridade, deu o governo, e este governo que estava sobre o homem, o governo que estava sobre o primeiro casal, era governo de reinado, era governo de rei, era governo de príncipe. Quando Adão governava animais, ele não aprisionava animais. Quando Adão governava os peixes, os animais marítimos dos mares, ele não colocava em aquário. Quando Adão governava os pássaros, as criaturas, ele não colocava em gaiola. Ele operava como rei. Ele não era limitado. Ele era alguém fantástico. Ele era alguém como Deus. Quando Deus sopra a sua própria vida dentro do casal, Deus queria formar uma família para ele. Deus queria alguém que fosse diferente dos anjos, mais que anjos, porque os anjos, eles foram criados perfeitos, mas eles não tinham a imagem de Deus. Mas o homem é como Deus. O homem recebeu a imagem de Deus. Se esse seminário fosse de guerra espiritual, nós teríamos que gastar um bom tempo aqui para falar da queda de Satanás, que não era Satanás, que não era diabo, era Lúcifer, era executivo de Deus, é aquele que tinha luz,
era aquele que dirigia o louvor e a adoração, é aquele que zelava pela santidade da segunda pessoa da Trindade, Jesus. É aquele que andava no meio das pedras afogueadas, é aquele que tinha comando sobre anjos, sobre querubins. Ele era o querubim ungido, ele era belo, ele era o sinete da criação, ele tinha um governo. Mas um dia, a Bíblia diz, achou-se iniquidade no seu coração, o orgulho e a soberba, e provavelmente adicionado com o que Deus falou que ia nos criar, provavelmente foi a gota d'água. Quando Deus criava o mundo, não tinha acontecido a rebelião luciférica. Você encontra em Jó, quando diz, não é? Quando Deus está conversando com Jó, aonde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra e todos os meus filhos juntos se rejubilavam. Se quando Deus lançava os fundamentos da terra, todos os filhos, que só eram os anjos, porque ainda a terra estava sendo fundamentada, todos juntos se rejubilavam. Porque este ódio de Satanás contra o homem, por causa do governo, e principalmente por causa da imagem de Deus que está em nós. Quando nós trabalhamos com o social, e vocês trabalham bastante com isso, encontramos pessoas marginalizadas, escravizadas, violentadas pelo diabo, e às vezes encontramos a pessoa numa situação tão péssima, que parece que aquela pessoa não tem valor, por causa da degradação. Por pior que uma pessoa esteja, por mais baixo, aquela pessoa tem a imagem de Deus. É o maior dom que nós temos. O maior presente é a imagem de Deus. Criados para governar, criados para reinar. Então, quando a palavra fala, quando nós encontramos em Êxodo 19:6, quando Deus fala para aquele povo que Ele forma, se vocês guardarem a minha Torá, se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão para mim reino e sacerdote. Deus nem tinha dado a palavra, nós vamos encontrar a palavra sendo entregue no monte Sinai, em Êxodo 20. Mas quando vamos lá para a nova aliança, já não fala mais que nós seremos, fala vós sois povo adquirido, nação eleita, reino de sacerdotes. Ainda que a nossa mente não consiga entender claramente o que significa este governo, mas nós já somos, já temos em Jesus Cristo. O fato de não sermos destruídos, por que o demônio não nos destrói? Por causa da autoridade de Jesus em nós. Porque ele não pode, ele vai atormentar, ele vai procurar brecha, até você entregar, só se você entregar, porque se você mantiver-se na sua posição, ele não pode nos tocar. Quando nossos pais caíram no jardim, eles passaram a autoridade legal para Satanás, eles arrendaram tudo que tinha para Satanás. E a partir dali começou a degradação. Logo em seguida Caim mata o seu irmão. Ali já começa a disputa escatológica. Gênesis 3 já começa a contagem do fim. Porque Satanás sabia que se matasse Adão, toda a humanidade seria morta. Porque em Adão estava o código genético de todos nós. Estava o DNA, toda a geração. O nome Adão é humanidade. Vermelho, terra, humanidade. Por isso que a Bíblia trata de primeiro Adão e do último Adão. Então, no primeiro Adão estavam todos os homens. Ali não era Adão, ou Adam, com M fechado. Adão, ali era
toda a humanidade. Você estava dentro de Adão, eu estava dentro de Adão. Então, quando Adão cai, toda a humanidade cai. A palavra é: a alma que pecar, essa morrerá. É por isso que em Romanos 3 fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nossos pais caem no jardim, caem no Éden, Satanás, ele tem o entendimento que tinha destruído a obra de Deus. Mas Deus, diga, mas Deus, tinha um plano já estabelecido na eternidade passada. Não existe eternidade passada, é só para a gente poder nos posicionarmos. Eternidade é eternidade. Mas a palavra diz em Apocalipse que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto, ou seja, já foi decretado, já tinha alguém que haveria de vir um dia, sabendo que o homem cairia e ele viria para resgatar o homem. Maravilhoso, maravilhoso, tremendo. Antes de ser criado homem, muitas pessoas falam: se Deus sabia que nós íamos pecar, por que Ele fez? Porque Ele não queria robô, Ele não queria animal, Ele não queria que nós respondêssemos no instinto, no reflexo condicionado. Ele queria que nós o amássemos de verdade. E se você quer que alguém te ame de verdade, ele tem que ser livre para amar ou para não amar. Então, quando Deus criou o homem, sabia que o homem iria cair, e Ele já tinha um plano para resgatar o homem. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Você sabe por que você foi salvo? Eu não sei, é graça e misericórdia. Não pensa que você tem alguma vantagem, alguma virtude, você foi esperto, levantou a mão para Jesus, não, isso é mistério. Lá no céu nós teremos 3 grandes surpresas. A primeira é estar lá. Você vai olhar: Deus, eu estou aqui. Fecha essa porta logo para não ter perigo. A segunda surpresa, você vai encontrar pessoas que você fala: como é que ele está aqui? Aí você fecha a boca, porque você está lá. E a terceira surpresa, você fala: fulano não está aqui. Deixa quieto e vamos ver agora as bodas, vamos cuidar disso. É milagre, graça e misericórdia, graça e misericórdia. No tempo que vocês ainda não eram nascidos, tinha uma música muito bonita, falava graça, a graça. Talvez conheça em algum museu evangélico, gospel, você encontrar alguma dessas músicas do meu tempo, mas falava disso, da graça e da misericórdia de nós termos sido alcançados. Eu entreguei minha vida a Jesus, tinha 12 anos, passeava no jardim, não tinha internet, não tinha computador, tinha máquina de escrever, não tinha nada. Ali você passeava, ia para a quermesse, ficava, e eu ali vi alguém pintando um quadro, tinha 12 anos, e um quadro, uma cruz sem Jesus. Eu falei: que é isso? Esse homem loirinho aí de olhos azuis, diferente, camisa de gravata, camisa de manga curta, eram missionários americanos, e eu cheguei perto demais, o suficiente para Jesus me alcançar. E ali ele me deu aquele quadro, eu perdidão, me levaram para uma igreja sem santo, e eu achei que estavam me levando para algum lugar esquisito, e ali, sem entender nada do que eu estava fazendo, eu me salvei. E até hoje eu não entendo direito, porque foi Deus que me alcançou. Não dá para entender. Eu costumo dizer, se nós tivéssemos condições de dar uma olhada em fração de segundos no inferno, teríamos um AVC. Ninguém tem condições de suportar. Já li livro de pessoa que foi para o inferno, e sei lá, Deus deu uma proteção, porque numa condição normal, se nós olharmos o que é a perdição eterna, não dá para suportar. Não dá para suportar a ausência de Deus. Eu não sei se aqui alguém já pecou alguma vez aqui, mas a pessoa que já pecou alguma vez e sente que perde a presença de Deus, parece que você está indo para o inferno. Alguém aqui já pecou, não precisa levantar a mão, se alguém já pecou. Você está indo para o inferno, e quando você se arrepende, vai para o chão, você se levanta, parece que você nem pecou. Por que eu me ajoelhei?
A diferença, quando Jesus grita, Pai, Pai, por que me abandonastes? Se ele veio consciente, o que foi aquele grito, Pai, Pai, por que me abandonastes? Ainda que não fosse um lago de fogo, ainda que não houvesse tormento, a ausência de Deus é desgraça total. Então, quando nossos pais caem, o inimigo tem certeza que tinha liquidado o projeto de Deus, mas Deus começa com o processo de restauração, já começa ali no Éden, apontando para o final, porque para Deus não existe tempo, Deus está acima do tempo, Deus é atemporal, Deus não depende de ontem, de hoje, do que vai acontecer, é um eu sou. Aliás, o nome de Deus é eu sou, ou melhor, no hebraico é eu serei o que serei. Diga, Deus é o que eu preciso. Isso é maravilhoso. Eu perguntava, por que Deus fala, eu sou o que serei, serei o que serei? Deus significa o seguinte, o que você precisa, eu sou. Você precisa de comida, eu sou Jeová Jiré, eu sou a provisão. Você precisa de saúde, eu sou aquele que cura. Se você precisa de proteção, eu sou o Yahvé Sabaoth, eu sou o exército. Se você precisa de paz, eu sou Yahvé Shalom. Se você precisa de recompensa, eu sou Yahvé Gimolá. Se você precisa de uma surra, eu sou Yahvé Maquei, aquele que disciplina. Se você precisa de pastor, eu sou Yahvé Raá. Você precisa ser encontrado, eu sou Yahvé Roi, aquele que vê. Deus é serei aquilo que serei. Você imagina um povo e Deus falando, eu serei o que serei, ou seja, eu sou o que você precisa, eu sou o maná, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a rocha, eu sou o exército, eu sou a pedra, eu sou o dia, eu sou a luz, eu sou o que você precisa para se completar. Glória a Deus. E Deus começa o processo de resgate, quando ele profetiza sobre a vinda daquele que haveria de resgatar. E quando Satanás, quando Lúcifer vê aqueles dois meninos, ele vê que um tem o coração mau. A palavra diz em João, nas cartas de João, que as obras de Caim eram obras más. Mas quando você faz uma leitura, você não vê isso a priori. Por quê? Deus pede oferta, Abel leva o melhor do seu rebanho, Caim leva o melhor de toda a sua colheita. Só que eles aprenderam com os seus pais o que era ofertar. Por que Abel tinha rebanho se não se comia carne? Por que Abel tinha rebanho se não se comia carne? É porque ele queria ter animal para sacrificar a Deus, porque era um símbolo profético do Redentor que haveria de vir. E Caim pega o melhor da terra, já é rebelião, porque não era para pegar o fruto da terra, até porque a terra estava amaldiçoada. E Deus, na sua misericórdia, Deus dá oportunidade a Caim. Caim fica com a cara feia, o rosto fechado, e Deus diz, Caim, por que você está assim, com o teu semblante caído? Se você fizesse correto, a tua oferta seria aceita. Que oportunidade maravilhosa! Olha, Deus não aceitou a oferta, mas não descartou a pessoa. Se você fizesse correto, a sua oferta seria aceita. O pecado está à porta, cabe a você dominar. Por isso que a palavra diz que não há tentação que não seja humana, junto com a tentação vem um escape, para que tenhamos chance de escapar. Mas Caim se deixou envolver e assassinou seu irmão. Ali na cabeça de Satanás, Jesus, ou seja, a semente da mulher, tinha sido morta, mas não foi. E começa a degradação, chegamos em Gênesis 6, um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, quando a Bíblia fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, habitaram com elas e tiveram filhos gigantes. Olha, o que já deu de discussão teológica isso. Uns falam, anjo não tem sexo, então não pode ter sido anjo. Bom, embora a Bíblia nunca disse que anjo não tem sexo, a Bíblia diz que os anjos no céu não se casam e não se dão em casamento, não diz que não tem sexo.
Não há um texto no Velho Testamento que chamem filhos de Deus homens redimidos. Dizem, era a geração dos redimidos, de Sete. Não tem. Nós vamos encontrar em Jó a palavra filhos de Deus para anjos. Eram cabeça de nações, eram reis, pode ser. Enfim, não há uma posição muito clara. O que acontece é que em Gênesis 6 há uma aberração teratológica. Teratologia é o estudo das monstruosidades. Aberração é a monstruosidade, então é uma redundância falar aberração teratológica. Mas é porque aconteceu uma desgraça tão grande, mas tão grande em Gênesis 6, que algo aconteceu. Se foram os anjos caídos que passaram do limite, não sei. Eu só sei que a Bíblia fala que aqueles anjos que não guardaram o seu domicílio, além do texto domicílio é corpo, e foram após outra carne, esta outra carne é corpo, Deus já os prendeu em prisões eternas. Houve algo que anjos caídos fizeram, ou endemoniaram mulheres, ou eu não sei o que fizeram, eu só sei que estes anjos já estão em prisões eternas, aonde nem Satanás está ainda. Segundo, Deus destruiu o planeta. Então, não sei se foi o que aconteceu, mas algo monstruoso aconteceu em Gênesis 6. Algo violento, porque nasceram gigantes. Daquela relação, daquela monstruosidade, daquele intercurso, nasceram gigantes. E Deus destrói a humanidade e aprisiona os anjos. Vem o dilúvio. Quando termina o dilúvio, Deus planeja uma nova raça, uma restauração, com Noé e a sua família. Mas a iniquidade entra na arca. A iniquidade vai dentro de uma daquelas pessoas para dentro da arca. E em Gênesis 11, eu preciso fazer essa introdução para poder chegar onde eu quero chegar. Tentarei chegar pelo menos até amanhã de noite, mas eu vou tentar, porque senão não adianta chegar e falar, Jesus está voltando, daí, Jesus deve voltar amanhã, não, tem que vir com fundamento, amém? Tem que vir com, e se não der para terminar, é uma grande oportunidade para voltar, que aqui eu quero voltar, que é maravilhoso demais, eu estou brincando, é brincadeira, aqui, Gênesis 11, acontece a rebelião contra Deus. Já ouviram falar de Nimrod? Gênesis 11 diz, né? Gênesis 10 fala dos impérios, fala de Babel, e Babel é Babilônia, que vai ser a última cidade que vai ser destruída por Jesus. Babilônia já não vai ser cidade, já vai ser o império diabólico dos últimos dias, é a mãe de todas as prostitutas, e ali prostituta não é no sentido carnal, é prostituta no sentido espiritual, é a idolatria, a imoralidade, tudo aquilo que chama de prostituição, tudo ali tem a ver com adoração iníqua, não é? Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tudo que nós vivemos no reino físico é um reflexo do reino espiritual. O real é o espiritual. Então eu estava pregando em São Paulo, por exemplo, eu preguei sobre as batalhas, as guerras do Senhor. E a Bíblia, o texto que eu usei para iniciar a mensagem lá no congresso de batalha espiritual foi esse. No tempo que os reis saíram para a guerra, Davi ficou. E ali ele chegou na sacada do palácio, viu Batseba tomando banho, e ali ele caiu em adultério. Então, Davi caiu no adultério literal, mas antes do adultério literal, Davi adulterou espiritualmente, porque ele, como rei, como um comandante, como alguém segundo o coração de Deus, como príncipe, ele deveria estar no lugar certo, na hora certa. Ele tinha que estar à frente do seu exército. E ele ficou. E ali preguei minha mensagem sobre os homens de Deus fora do seu lugar. Os homens de Deus
conchegados na sua cidade, ou com medo da batalha, ou desfrutando do gozo, dos louros, das vitórias, e perde a concepção que esse tempo aqui é curtíssimo, como orou o pastor Eric, como vapor. Quando você percebe, já foi. E aí, nós só temos uma oportunidade: servir a Deus na nossa geração. Então, o que acontece no reino físico, já aconteceu primeiro no reino espiritual. Então, Babel, há uma rebelião, Deus fala: esparrame sobre a terra, e os homens disseram: não nos espalharemos, nós vamos construir uma cidade que tenha o nosso nome, faremos uma torre. E a torre de Babel não era uma torre, era um observatório, era um zigurate, era um templo com propósitos iníquos. Primeiro, rebelião. Rebelião é pecado de feitiçaria. Rebelião é como pecado de feitiçaria, diz a Bíblia. Se Deus fala, eu erro, por errar é um erro, e eu tenho que ser disciplinado, mas se deliberadamente eu vou contra a vontade de Deus, eu estou em rebelião, eu estou operando como feiticeiro, como foi Saul. E até que ele correu atrás de uma feiticeira, porque um abismo chama outro abismo. E ali, o propósito de Babel era receber informações do céu, informações de demônios. O propósito daquela torre alta é para que, se houvesse um novo dilúvio, se desse na cabeça de Deus destruir novamente a terra, eles se protegeriam na torre. Eles não estavam pensando em tocar o céu, porque o homem naquela época tinha mais condições do que nós hoje. Hoje nós temos o poder de armazenar informações, enfiar tudo dentro de um chip, guardar tudo em computadores, em esquemas, em arquivos. Mas naquela época o homem ainda estava no processo de degeneração, mas ainda ele tinha muito, tanto da parte de Deus, como também de informações malignas. Haja vista que ainda hoje, quando os americanos lançavam os seus ônibus espaciais, usavam a mesma equação que foi usada para fazer as pirâmides. Não quero entrar muito em batalha espiritual, porque eu preciso entrar em escatologia, mas essas coisas eu tenho que colocar. De onde vieram algumas informações? De onde vieram informações de armas? Deus mandou? Deus ensinou o homem a fazer armas? Deus ensinou o homem a usar poções mágicas? Não. Essas informações vieram do inferno. Então a Torre de Babel tem um livrinho, que é difícil achar, talvez em sebo, O Zodíaco e a Bíblia, de Ben Adam. Ele fala sobre astrologia, ele fala muito sobre os anjos caídos de Gênesis 6, e fala muito sobre a Torre de Babel. Mas eu chego na Torre de Babel para mostrar o seguinte: quando tem a rebelião de Gênesis 6 e Gênesis 11, em Gênesis 12, Deus descortina diante dos homens o seu projeto de resgate, o seu escatós, o seu fim, o plano final, que seria a redenção da humanidade, quando ele chama Abrão. Gênesis 12, e Deus chama Abrão, Deus encontra aquele homem e Deus faz uma aliança. Deus não pode entrar na terra. Não é que não pode por poder, mas no sentido de legalidade. Deus não pode quebrar sua própria palavra. Deus deu a terra ao homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Só opera na terra homem. Mesmo o diabo, para operar no planeta, ele opera via homem. Ele não vai mexer numa pedra sem uma legalidade, ele não vai entrar em uma coisa se não for chamado, se não houve um sacrifício, se não houve uma invocação. Ele não pode, ninguém pode. Anjo não pode fazer nada se não houver uma legalidade ou um comando de Deus. Por que o anjo não falou para Cornélio: Cornélio, foi aceita a tua oração, as tuas ofertas, crê em Jesus e se salve? O anjo não pode fazer isso. Olha, você vai lá na rua, chamada lá direita, procurar a casa de Simão, curtidor, deu um roteiro, um GPS, para poder, e era só falar,
crendo em Jesus, mas não pode. É para nós entendermos que tudo está nas mãos do homem, no sentido de legalidade. Quando Jesus foi tentado, o que o diabo disse? Isso aqui tudo é meu, ó. Isso aqui tudo é meu, e eu vou dar para quem me adorar. Por que Jesus não refutou? Por que Jesus não disse, não, não é teu, é meu, é do meu Pai? Por que Jesus não refutou? Porque ele não estava mentindo nesse sentido. Tinha sido entregue a ele na queda dos nossos pais. Então em Gênesis 12, Deus encontra Abraão e faz uma aliança, e é muito importante. Abraão, para mim, é a pessoa mais importante depois de Jesus. Sou apaixonado por Paulo, sou apaixonado por Pedro e por vários personagens da Bíblia, mas Abraão é o homem que faz a conexão, é o homem que Deus precisava para fazer uma aliança, porque naquela aliança, naquele momento, Deus agora poderia interferir na terra e Abraão interferir no céu. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, com quem ele falou? Com Abraão. Posso esconder-se de Abraão? E ali é interessante a conversa. Abraão fala, Deus, mas você vai destruir? E se tiver 50? Bom, Abraão, se tiver 50 eu não destruo. Desculpa falar, mas e se tiver 40? Bom, se tiver 40 eu não destruo. Eu vou insistir. E se tiver 30? Se tiver 30 eu não destruo. Olha, mais uma vez, se tiver 20? Não, não destruo. E se tiver 10? Se Abraão continuasse, eu creio que Sodoma e Gomorra não seria destruída. A Bíblia mostra que Abraão cortou os animais, separou os animais, só não partiu os pássaros. E Abraão passou no meio dos animais, e o fogo, e Deus passou no meio, estabelecendo uma aliança. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro, a Bíblia fala em Hebreus que Jesus abriu caminho para o Pai, pelo seu corpo, o véu foi rasgado, e o véu é o corpo de Jesus rasgado. O corpo de Jesus não foi rasgado, nem um osso foi quebrado, foi perfurado. Mas quando a Bíblia diz que o corpo de Jesus foi rasgado, partido no meio, é o mesmo sentido da aliança que Deus estabeleceu, onde o cordeiro era partido e Deus passava no meio. Naquele momento daquela aliança, Abraão creu e foi imputado a ele justiça, tzedakah. E agora Deus poderia enviar o seu filho. Mas antes de Deus enviar o seu filho, Abraão tinha que dar o filho dele. Então Deus tinha que dar um filho para Abraão matar, para que Deus matasse o seu filho. É aliança. Então Deus deu Isaac. E Deus disse para Abraão, mata o teu filho. E Abraão matou Isaac. Que lá não foi uma encenação de igreja, peça de final de ano, porque senão não teria legalidade. Abraão matou de direito e não matou de fato, porque o que funciona no reino espiritual é a legalidade. Então quando Abraão decidiu matar, já tinha decidido. É por isso que Jesus fala, olha, está escrito, se você adulterar com a mulher, eu vos digo que se você olhar com os olhos de adultério, já adulterou. Por quê? Se ele não coabitou, não deitou com a mulher, mas desejou, o que manda é a intenção, é o coração. Então Abraão matou de direito, mas não matou de fato, porque houve um cordeiro para substituir. Quando João Batista fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é porque desde Abraão, Deus ficou de enviar o seu Cordeiro. Eu gosto muito do shofar, meu ministério chama-se shofar, chama-se trombeta. Eu ganhei na minha segunda viagem a Israel, em 1994, nem sabia que era ato profético, rodei o país tocando, depois que eu vim aprender o que significa shofar, o significado profético, o valor do shofar, mas, não podia deixar de ter o shofar aqui, aleluia. Abraão, quando pega o animal queimado e apresenta para Deus o chifre, ele está dizendo, o meu sacrifício eu já fiz, faça agora o seu. E a partir
dali Jesus começa a ser encarnado. A palavra diz em João que o verbo se fez carne. O que é verbo? O logos, palavra. Como é que Deus criou as coisas? Pela palavra. Faça-se luz, faça-se trevas, faça-se terra, faça-se água. Palavra. Quem era aquela palavra? Jesus. Colossenses 1, todas as coisas foram criadas por Ele. Ele é sobre todas as coisas, Ele é a primícia da criação, Ele criou todas as coisas. João capítulo 1, Ele fez todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele era a palavra. João 1, o verbo se fez carne, o verbo encarnou. O que é? Qual é o valor do profético? O que é ser profeta? O que é ser profeta? Falar. O que o profeta fala? Muito bem, fala da parte de? Muito bem, fala o quê? O profeta traz do espiritual para o natural. Sim ou não? Melhor exemplo é Elias. Os que forem daqui comigo para Israel, lá no Monte Carmelo, eu vou mostrar onde Elias teve a experiência, que eu sou apaixonado por Elias. Céu limpo, Elias venceu os profetas de Baal, e Deus fala para Elias: Elias, vai chover. Não é Deus. Vai chover? Derrama água. Não é Deus? Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ele teve que gerar. A Bíblia diz que Elias meteu a cabeça no meio das pernas e ficou intercedendo. Perguntou para o moço: sinal de chuva? Nada. 1, 2, 3. Na 7ª vez, vejo como uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Elias fala para Acabe ir embora, porque vai descer água. O que é botar a cabeça no meio das pernas na cultura judaica? Por isso que é bom em Israel. Não é idolatrando Israel, mas o que a gente aprende em Israel, né? Porque tudo foi escrito primeiro para eles. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Botar a cabeça no meio das pernas era a posição da mulher judia, fazer força para dar à luz a uma criança. Então o profeta, ele traz do reino espiritual para o reino natural. Então todas as vezes que era profetizado a respeito de Jesus, o menino nasceu, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome vai ser Emanuel, Deus conosco, ó, e tu Belém, todas aquelas palavras estavam colocando carne em Jesus. Até que chegou, Gálatas 4, quando diz, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu debaixo da Torá, nasceu via mulher. Por que escreveu via mulher? Para mostrar que ele veio como homem, legalidade. Ele não era fruto do casamento de José e Maria. Os seus 46 cromossomos eram todos do Espírito Santo, eram 46 cromossantos, porque ele só nasceu via Maria, mas ele era obra do Espírito Santo. Mas era homem como nós, só que sem pecado. Sem pecado. E ele veio para nos levar de volta. No livro eu deixo bem os pormenores para mostrar o paralelo de toda a história de Israel. Porque quando Deus quer fazer o resgate, Ele pega um homem. Toda a humanidade está destruída, toda a humanidade está paganizada, toda a humanidade está totalmente corrompida, todos os reinos. Deus precisa formar um povo seu, e a partir de Abraão Ele forma, de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos formam Israel. É o único povo separado, é o único povo de Deus na terra, é o povo do sinal. Diga: Israel é o povo do sinal. Hoje, ainda hoje, o judeu é o povo marcado. O judeu é o único povo que tem um sinal no corpo. O menino tem a circuncisão, é feita uma operação tipo fimose com 8 dias. O judeu é o único povo que tem a marca no tempo, é o Shabat. O judeu é o único povo que tem a marca na terra, é Eretz Israel. Aliás, é a única nação que tem certidão de nascimento e o mundo não aceita, quer destruir, é a única. O Brasil foi colonizado, as outras nações, América Latina, meu Deus, acabaram com tudo que tinha. Agora Israel nasceu com documento e querem tomar a terra de Israel. Israel tem a marca na comida, é a dieta kashrut, é a comida kasher. Israel tem a marca na roupa, é o chale, o talite, as franjas, o tizit. Israel tem a marca
na casa, a mezuzá, e a marca maior, o sinal, é a Torá. Israel é um povo marcado, é por isso que é odiado. Quem quer matar Israel vai contra Deus. Veja o caso de Hamã, ali na história de Esther. Hamã chega para o rei e diz o quê? Eram 120 ou 127 províncias, 120 nações. E Hamã diz: olha, rei, há um povo no nosso meio, diferente de todos, com os costumes diferentes, convém matá-lo. Então, toda essa história de Israel, Israel tem a marca de Deus, Israel é sinalizado por Deus, Israel é o projeto de Deus, Israel é o povo de Deus. Então todo este ódio das nações e da igreja por quase 2000 anos é um ódio contra Deus. Sério isso? Profetizado, Deus só se apresenta num lugar no planeta, é no templo em Jerusalém. Deus não se apresenta no Egito, Deus não se apresenta nos países árabes, Deus não se apresenta no Brasil. Deus só se apresenta num lugar chamado templo, lá dentro do Santo dos Santos. O sacerdote que entra uma vez por ano, e entra com muito cuidado, entra com um sininho aqui na roupa, porque se aquele sininho parar de fazer barulho é porque ele morreu. Porque na hora que desce a glória da presença de Deus, se ele não estiver preparado, se ele não fez a propiciação, ele morre. Era o único lugar. Deus só tem um povo. Quem quiser conhecer Deus, a Bíblia diz, casa de oração para todos os povos, em Isaías, tem que ir a Jerusalém, tem que subir a Israel. Deus não trata com ninguém, só com Israel. E o povo judeu esperando o Redentor, esperando o Messias, esperando o Messias, esperando o Messias, esperando o fim. O povo judeu espera o reino. O povo judeu esperava o reino. Não tinha esse contexto de céu. Céu é linguagem nossa. Judeu espera o reino. Você viu o texto que eu comecei a leitura? Deus escolheu Israel e Davi reinaria para sempre. Ali já não é mais Davi, filho de Jessé. Ali já é o Davi, o ungido, o Messias, para reinar para sempre. Não é para levar o judeu para o céu. A concepção é de reino. Eles esperam o reino, eles esperam o reino, eles esperam o reino, eles esperam o Messias, que vai livrá-lo das nações, e virá o fim. Um pouco antes de Jesus chegar, na nossa Bíblia, agora não, mas nas Bíblias antigas, quando terminava o Velho Testamento, tinha 4 páginas em branco, representando 400 anos de silêncio profético. Hoje a Bíblia já vem direto, né? Já tudo diferente, mas lá no meu tempo, horrível dizer isso, lá no meu tempo, né? Pensei que eu nunca fosse dizer isso, lá no meu tempo. Não, mas eu sou jovem aqui, fica tranquilo, eu sou jovem aqui. Então, a Bíblia tinha 4 páginas em branco, falando de 400 anos de silêncio profético. Deus parou de falar. Deus anunciou a vinda do Messias, Malaquias falando da vinda do Messias, e neste período surgem alguns grupos que estão esperando o fim do mundo. E um desses grupos é o grupo chamado Essênios, que Jesus recebeu influência, que João Batista recebeu influência, e as pessoas que daqui forem comigo para Israel, nós vamos parar lá em Qumran e vamos dar uma aula. Ali é fantástico, não é? Ali é magnífico. Por que eu acho magnífico? Mais do que o milagre dos manuscritos do Mar Morto, era a expectativa do fim, era a expectativa messiânica. Aqueles homens largaram as mulheres, largaram as famílias, eles se fecharam, aguardando a batalha final dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Viria aquele que liquidaria com o inimigo, com as trevas, restauraria o templo, porque o templo já estava profanado. A gente fala muito do templo, mas no tempo de Jesus já era um mercadão. Parecido muitos mercadões gospels.
Não há nenhum problema vender nada. O problema é aquilo lá virar acima de Deus. Porque tinha que vender. As pessoas vinham de longe, ele não ia trazer uma ovelha de longe, ele vinha fazer o câmbio, comprava para sacrificar. Até aí não era problema. O problema não era vender. Era a exploração ali, porque tinha que fazer isso. Tinha que vender, tinha que trocar as moedas pelos animais preparados para o sacrifício. Estão entendendo? Então eles estão esperando a volta de Jesus. E essa linguagem essênia, eu estou fazendo agora um estudo sobre esse período, eu estou apaixonado porque eu quis entender, eu sempre tentei entender por que a igreja declinou. O que levou a igreja a declinar no fim do primeiro século? O que levou os judeus não aceitarem Jesus? E eu estou recebendo, tenho lido muita literatura do Mar Morto, que foram achados 900 escritos, vamos assim dizer, documentos. 200 nós temos na Bíblia, e os outros 700 são literaturas ricas que vão nos dando informações. Mas aquelas pessoas estavam esperando o fim dos tempos. E Jesus chega. Então, quando Jesus chega, eles esperam o Messias que vai destruir os inimigos e vai governar. Mas chega aquele Messias que fala: se alguém bater de um lado do rosto, dá o outro lado. Se alguém te pedir a túnica, pedir a capa, dá a túnica. Se alguém fizer andar uma milha, anda duas. Jesus não tem nada de aspecto de Messias. Mas ao mesmo tempo Jesus começa a fazer os sinais do Messias. A multiplicação dos pães não era para satisfazer a multidão, era também, mas era principal para mostrar que Moisés trouxe o maná, e Jesus fala: não foi Moisés que deu, foi meu pai que deu o maná, mas seus pais morreram, comeram e morreram, quem comer da minha carne vai viver para sempre. Então Jesus começa a mostrar que as profecias estão nele. Ele manda separar o burrinho, porque está escrito: alegra-te, Zacarias 10, alegra-te, ó Jerusalém, o teu rei virá montado no burrinho. Então Jesus manda buscar o burrinho, ele entra montado no burrinho, para que as pessoas reconhecessem que ele era o Messias. Ele começa a ter atitudes de Messias, mas ninguém o reconhece como Messias. Ele vem para os seus não o receberam. Ele olha para Jerusalém, ele chora: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, como eu queria proteger vocês, mas vocês não conheceram o tempo da visitação. Eles esperam que Jesus marque o fim dos tempos. Eles esperam que Jesus restaure o reino. E é isso que Jesus vai fazer. Só que não era naquele momento, porque eu não estava lá, porque você não estava lá, porque havia um plano de que nós fôssemos também incluídos na família de Deus. Isso é algo que não dá para a mente entender. Quando Paulo fala em Romanos 11 que Deus cortou os galhos naturais da oliveira e pegou o zambujeiro é uma oliveira que não dá azeitona, e ele enxertou, nós somos os zambujeiros. Ele endureceu o judeu para que eu pudesse entrar, mas depois, quando terminar a plenitude dos gentios, Israel todo será salvo, diz Romanos 11. Jesus veio de uma família de judeus, Jesus era judeu, e Jesus estabelece a igreja tem 3.000 judeus, depois tem 5.000 judeus, depois em Atos diz que havia em Jerusalém dezenas de milhares de judeus. Em Atos 1, se você lembrar bem, a Bíblia diz que Jesus falou por 40 dias com os discípulos. Preguei sobre isso domingo passado na igreja. Observe só, você já imaginou Jesus falando com você tete a tete por 3 anos? Não era no culto de domingo nem de quarta-feira não, andando junto, pescando, comendo, ensinando todos os dias, acorda junto, dorme junto, caminha junto, 3 anos ministrando. Depois Jesus morre e ressuscita e vai à tua casa por 40 dias ministrando. E ainda assim, os discípulos não entenderam. Em Atos 1, quando fala que Jesus estava subindo aos céus, indo para o Pai, os discípulos perguntam: é agora que restauras o reino?
porque eles estão esperando o fim, como nós estamos esperando. É agora que restauras o reino, e Jesus fala: não compete a vocês saberem, saiam agora, vão Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Todos estão esperando a volta de Jesus. Ainda a título de introdução, a igreja explode, a igreja cresce, e ali a igreja, os judeus estão juntos, muitos judeus criam, outros não, mas a maioria dos judeus estão querendo ver se Jesus é o Messias mesmo, e outros sabem que é o Messias e seguem, mas acontece um negócio. Vou citar alguns textos para você ver como é que a igreja estava decepcionada. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, a igreja estava desanimada. Como é que a igreja estava desanimada? Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar uns 30 anos atrás. Por que a igreja estava desanimada? Porque Jesus não tinha voltado e já tinha algumas pessoas morrendo. E Paulo fala: irmãos, que é isso? Se essas pessoas que morreram com Cristo, elas ressuscitarão quando Ele voltar. Nós, olha como Paulo fala, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Paulo não esperava morrer. Paulo cria no arrebatamento para a geração dele. Eu quero trazer essa introdução para a gente poder amanhã trabalhar tranquilo sobre isso, sobre a expectativa da volta. Porque já tem 2 dias, tem 2 milênios. Quando Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, todo o capítulo, Pedro fala assim: eu sei que no nosso meio tem gente escarnecendo, dizendo que está tudo igual, que Jesus não voltou, que Ele não voltou, mas esses escarnecedores não sabem que para Deus um dia é como um milênio, e o milênio como um dia. Deus não retarda a sua promessa, antes quer que muitos se convertam, mas o dia do Senhor virá como fogo. Por que Pedro prega esse sermão pesado? Porque as pessoas já estão questionando: cadê que ele não veio? Cadê que ele não veio? Porque, queridos, em 20 anos o evangelho tinha sido pregado em toda a região. E qual era a palavra de Jesus? Esse evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. O evangelho foi pregado e não veio o fim. Tiago é o meio-irmão de Jesus, bispo de Jerusalém. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Tiago está falando para a igreja de Jerusalém: irmãos, sede pacientes, calma, primeiro lavrador espera a primeira chuva e a última, para depois recolher o grão. A vinda do Senhor está próxima. Sede pacientes, porque a vinda do Senhor estava próxima. Ali pelo fim do 1º século, havia uma angústia na igreja, porque Jesus não tinha voltado. Quando nós vamos para Apocalipse, a carta Apocalipse foi escrita acho que no ano 95, dizem entre 75 e 95, quase com certeza 95. Ainda tinha um apóstolo vivo, tinha João, o último apóstolo, vivo ainda. E o que está escrito para a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, de 1 a 5? Olha, igreja, você é boa, você persevera, você luta, você consegue distinguir quem é apóstolo e quem não é, quem é falso, você trabalha, mas eu tenho contra ti que você perdeu o teu primeiro amor. Veja onde caiu, e se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Como é que uma igreja com 60 anos de diferença de Jesus já estava esfriando? Como pode isso? Nós como igreja temos 2000 anos. Como é que uma igreja que tem um apóstolo ali, o João que está escrevendo a palavra de Jesus, João ainda está vivo, João viu Jesus, João foi aquele que deitou a cabeça no peito de Jesus, João é o apóstolo amado, João está vivo ainda. Como é que uma igreja que tem ainda João já está enfraquecendo? Por causa da crise de Jesus não ter voltado ainda. E a crise ficou acentuada no ano 70, quando o templo foi destruído. O templo não significava nada para a igreja.
mas significava para os judeus. E muitos judeus ficavam naquela expectativa: será que Jesus é o Messias? Será que não é o Messias? Será que ele é o Messias? Muitos se convertiam, mas quando houve a destruição do templo, o lugar sagrado, que para a igreja não tinha mais valor, porque nós somos o templo do Espírito Santo, mas o judeu não entendia assim. Aquele templo era o templo de Salomão, que foi reedificado, depois foi restaurado por Herodes, era o lugar da presença de Deus, é Deus que mandou fazer, Deus deu as medidas, e agora é derrubado tudo, não ficou pedra sobre pedra, e Jesus não fez nada. Deve ter outro Messias. E quando no ano 132, o imperador Adriano decidiu fazer uma abominação, os judeus se levantaram. Foi a revolta, a última. E aqui eu vou terminando, preparando o gancho para amanhã de tarde. Adriano, ele planejou no lugar do templo fazer um templo pagão. E os judeus se revoltaram. E houve uma batalha de 3 anos. Foi do ano 132 a 135. Apareceu um assassino chamado Simão Bar Corribá. Simão, filho da estrela. Um assassino que liderou os judeus. E este rapaz conseguiu vitórias. Imagine só, nós somos aqui de Santos, o imperador está lá em Brasília, aqui em Santos tem um destacamento de 1.000 soldados, 10.000 soldados, a gente luta contra o imperador, contra esses soldados, é capaz que a gente mata esses 10.000, até chegar, é um exemplo só, até chegar aqui, demora. Então aquela revolução ali em Jerusalém, demorou 3 anos, e o judeu foi prevalecendo, e eles disseram, esse sim é o Messias, este é o Messias. Só que depois de 3 anos, Adriano liquidou a revolução, pegou esse rapaz, esse Simão, esfolou vivo, o rabino Akiva, que disse que ele era o Messias, foi esquartejado. Adriano, no lugar do templo de Deus, levantou um templo para Júpiter Capitolino, no lugar santíssimo, levantou uma estátua de Júpiter Capitolino, e colocou o nome da Judeia, que não era Israel o nome, era Judeia. Ouça-me agora, para você ver onde surgiu esse nome Palestina. Não existe esse nome, não existe, foi inventado por Adriano. Ele muda o nome da Judeia para Síria Palestina, e muda o nome de Jerusalém para Elia Capitolina, para deixar aquele lugar pagão, para tirar todo vestígio de Israel, para tirar todo vestígio de Deus. Dali em diante, a igreja começa a se separar de Israel. E a igreja caminha mais um pouco, tem o período de mártires, a igreja mantém-se santa, mas ela começa a cair até a reforma protestante. Tudo começa com o projeto de Deus de restaurar o homem. Esse projeto se chama Israel. Israel é o povo eterno. Nós entramos no vácuo. Nós somos os zambujeiros, nós somos os aleijados, nós somos os cegos, nós somos os paralíticos. Quando Jesus conta aquela parábola, ele diz assim: olha, o rei foi fazer o casamento do filho, e os convidados não aceitaram. Jesus falou: vá pelos caminhos, pegue todos, e vai falando quem seriam. Somos nós. Traga para minha casa, a minha casa tem que encher. Este é o nosso tempo. Nós somos estes, no sentido espiritual. Nós somos o zambujeiro. A palavra diz em Romanos 11, que a plenitude dos gentios, quando a plenitude dos gentios terminar, todo Israel será salvo. Deus começa com Israel, há um hiato que é para buscar os gentios, Deus volta a tratar com Israel.
Eu vou terminar com um assunto meio en passant, e vocês me cobrem para amanhã de noite eu voltar para ele. Porque é pesado. É pesado. É para a gente não dormir de noite. Oséias 6, Oséias 6, de 1 a 3, Oséias fala assim: Ele fez a ferida, Ele vai curar. Ele nos derrubou e Ele vai nos levantar. 2 dias nós ficamos caídos, no 3º dia Ele nos levantará. Corramos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua vinda como a alva é certa, Ele virá como chuva. Ok. 2 dias derrubados, o 3º dia levantado. A regra áurea da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Pedro, falando do fim, de escatologia, ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Muito bem, segura aí. Isaías 61, 700 anos antes de Cristo, Isaías profetiza: o Espírito do Eterno está sobre mim, Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para abrir os olhos aos cegos, para soltar os presos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém até aqui? Lucas capítulo 4, de 18 em diante, Jesus vem da tentação do monte. Então Jesus não pode começar seu ministério, tem que começar na hora certa, com 30 anos, era o padrão. A Bíblia diz que o Espírito leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Jesus é tentado e agora volta vitorioso, ele vai começar o seu ministério. Ele entra na sinagoga em Nazaré, num sábado como era o seu costume, o assistente coloca um rolo na sua mão, ele abre o rolo, é o rolo de Isaías, e ele lê: o Espírito do Eterno está sobre mim, Ele me ungiu para abrir os olhos aos cegos. Jesus abriu olhos de cegos? 2 ou 3. Então não era desses olhos que ele estava falando, eram espirituais. Jesus soltou alguém da cadeia? Nem João Batista, deu até crise na cabeça de João Batista. João Batista, que foi ungido para falar que ele era o filho, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, lá na cadeia, em crise, depressão. Pergunta para ele se é ele mesmo ou se vai mandar outro. E Jesus falou: responda para ele o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos estão enxergando, os paralíticos andando, e bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Então Jesus não soltou preso, ele soltou os presos espirituais. Mas ele fala: e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é o jubileu. É a festa mais importante. Deus usa as festas para marcar os tempos. Amanhã eu quero falar sobre isso. Cada festa marca um tempo. É uma estação. E a festa mais importante, ou talvez uma das mais importantes, é tabernáculos. É esse tempo que nós estamos vivendo. Mas mais que tabernáculo, é o jubileu. Por que o jubileu? Porque quando fazia 50 anos, um jubileu de 50 anos, quem tinha dívida parava de ter dívida, quem era escravo era solto. Gente, é a melhor festa, o jubileu. É a mais esperada, o jubileu. Tinha judeu que nem queria emprestar dinheiro no 48º ano, e Deus falou: é para ser honesto, é para emprestar, porque ele sabia que era aí e tchau. Era emprestar a Deus, porque era a Deus que não voltava, e Deus queria isso. Escute-me, eu vou querer tirar o sono de você. Jesus fala que ele anunciava o ano aceitável, é o jubileu. Jesus morre no ano 30, mais ou menos, 29 e 30 da nossa era. O templo é destruído no ano 70, começa o ministério da igreja, Israel é disperso. E não aconteceu o jubileu.
Mateus 24, 32. Mateus 24, todinho Jesus está falando do fim, sinais do fim, guerra, rumor de guerra, guerra, guerra. Mas no versículo 32, ele dá uma chave. Tudo na Bíblia tem uma chave. É uma chave. E a chave é: a geração da figueira estaria vendo todos aqueles acontecimentos. Temos que descobrir qual é a geração da figueira. Quando em 1967, Jerusalém foi retomada novamente pelos judeus, preste atenção, pela primeira vez, depois de 2 milênios, eu vou até descer para ficar mais perto de vocês, para vocês escutarem esse negócio direito. Pela primeira vez, depois de 2 milênios, Israel volta ao contorno original. Eu vou voltar um pouquinho mais atrás. Escute-me só. No ano 160 e pouco, 163 ou 167 antes de Cristo, o imperador, é coisa do cão, matou o sacerdote. Botou um sacerdote pagão no altar, no lugar do sacerdote do templo de Deus, matou um porco no altar e passou fezes na parede do templo. Ali surgiu a revolta dos macabeus. Quando vocês escutarem falar dos macabíadas, vem de Macabeia, vem de Macabeus, Judas Macabeus, Judas Martelo. Aquele povo pequenininho fez uma revolução contra um rei chamado Antíoco Epifânio, que é chamado de besta. Ele é o tipo da besta que vai aparecer, de tão maligno que era. A abominação, quando Jesus fala da abominação do templo, foi aquilo, porque o profético tem algo para o presente e algo para o futuro. A abominação foi matar o porco e passar fezes na parede do templo. Foi tão monstruoso que aquele povo tirou aquelas pedras e não sabia o que fazer, deixou de lado para que depois os sacerdotes decidissem o que fazer com aquelas pedras. Mas por que eu estou contando isso? Aquele grupo conseguiu fazer uma revolução e tornar Israel independente. Houve a restauração do templo e Israel fica, eu não sei se 100 anos, mais ou menos, como uma nação independente. Só que em 63 antes de Cristo, Pompeu, ele conquista tudo. E desde 63 antes de Cristo até junho de 1967, 2 milênios mais ou menos, 2 dias, Jerusalém não era o seu mapinha como era de 2000 anos atrás. 2 milênios, 2 dias. Como dizia um tio falecido meu, lá do norte, carece e põe a reparo. Interessante, muito interessante. Mas mais interessante é que um rabino, que viveu na Idade Média, no ano 1200, não tinha imprensa ainda, a imprensa é de 1400, Gutenberg é quase perto da Reforma Protestante. Não tinha jornal, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada. Esse rabino não era pastor, não era padre, era um rabino. Ele diz o seguinte: Israel vai ficar por 8 jubileus escravo dos turcos otomanos. Depois, os turcos otomanos vão invadir. Depois, por um jubileu, Jerusalém será terra de ninguém. E no outro jubileu, o Messias virá. Bom, esse homem falou isso em 1200. Ele morreu em 1217. 300 anos depois que este homem morreu, em 1517, os turcos otomanos tomaram tudo aquilo. E ficaram até o fim da Primeira Guerra Mundial, 1917. 400 anos. Um jubileu tem 50 anos. 8 jubileus, 8 vezes 50 dá 400. Ele acertou ipsis literis. Mas ele disse mais, ele disse que no jubileu seguinte, Jerusalém era terra de ninguém. E realmente, de 1917 até 1967, Jerusalém era, no certo sentido, de ninguém. Uma parte da Jordânia, uma parte de Israel. Mas em 1967, Jerusalém foi tomada de novo. Segundo aquele rabino, está sendo filmado, quero que fique bem claro, não sou eu, foi um rabino que disse que a geração seguinte haveria de ver a vinda do Messias. Não era nem Jesus para ele, era o Messias. Bom,
Se aquele rabino acertou os 400, acertou os 50, na cabeça dele, essa geração, vem Jesus. Ninguém pode marcar data. Mas eu só estava pensando, porque eu espero Jesus há muito tempo. Acho que não tem nada demais. Nós estamos fazendo a Olimpíada, já eu vi na televisão, começou a contagem regressiva para a Olimpíada de 2016 no Brasil. Não tem nem a Copa do Mundo ainda de 2014, já estão pensando na Olimpíada, então é normal. Se é normal as pessoas esperarem isso, é normal eu esperar Jesus. Eu esperei Jesus na década de 80, não veio? Eu esperei na década de 90 eu era o diretor da embaixada Jerusalém, eu estava lá em Jerusalém no tempo da lua vermelha, eu estava lá no alinhamento de planetas, eu estava lá quando teve o bezerro, a novilha vermelha, e Jesus não voltou. Eu estou sempre esperando, então eu estou esperando também, só que agora eu estou esperando mais ligado. Por quê? Porque eu estou esperando esse jubileu. Porque esse jubileu que começou em 67 e termina em 2017. Não estou dizendo que Jesus volta em 2017. Mas sabe o que eu quero dizer? Na realidade, é que você volte amanhã, 3 horas da tarde, porque a gente continua.